A história de Adão e Eva é uma das mais conhecidas da Bíblia e uma das primeiras narrativas apresentadas no livro de Gênesis. Mais do que apenas um relato de origem, ela traz lições profundas sobre o amor de Deus, a liberdade humana, a responsabilidade, o pecado e a redenção. Tudo começa no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. O livro de Gênesis descreve que, em 6 dias, o Senhor formou tudo o que existe: luz e trevas, mares e continentes, plantas, astros, animais e, por fim, o ser humano. Cada detalhe da criação foi feito com perfeição e propósito. No primeiro dia, Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Ele separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. No segundo dia, criou o firmamento, separando as águas de cima das águas de baixo. No terceiro dia, fez aparecer a porção seca, separou mares e continentes e ordenou que a terra produzisse plantas, árvores frutíferas e sementes. No quarto dia, criou o sol, a lua e as estrelas, para governarem o dia e a noite, servindo como sinais, estações, dias e anos. No quinto dia, fez os peixes do mar e as aves do céu, abençoando-os para que se multiplicassem. No sexto dia, criou os animais terrestres, e como coroação da obra, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Esse homem recebeu o nome de Adão. Para ele, o Senhor preparou um lugar especial, o Jardim do Éden. Esse jardim era perfeito, cheio de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou Adão no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe liberdade para comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era uma ordem clara, mas também um teste de obediência e confiança. Vendo que não era bom que o homem estivesse só, o Senhor fez cair sobre Adão um sono profundo. Tomou uma de suas costelas e formou a mulher. Ao despertá-lo, apresentou-lhe a companheira, e Adão declarou: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele a chamou de mulher, pois do homem fora tirada. Seu nome seria Eva. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus, entre si e com toda a criação. Não havia vergonha, dor ou maldade. O jardim oferecia tudo o que precisavam, e diariamente Deus caminhava com eles. Era um estado de pureza, inocência e comunhão plena. Mas havia um inimigo que queria destruir essa relação. A serpente, símbolo de Satanás, entrou em cena para enganar Eva. A astuta perguntou: é verdade que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva respondeu que poderiam comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se comessem, morreriam. A serpente então mentiu: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A tentação foi sutil, mas poderosa. Eva olhou para o fruto e o viu agradável, desejável para dar entendimento. Cedeu, comeu e deu também a Adão, que estava com ela. Imediatamente, os olhos de ambos se abriram, perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Rapidamente costuraram folhas de figueira para cobrir-se. Naquele momento, algo profundo aconteceu. O pecado entrou no mundo. O homem e a mulher, que viviam em perfeita comunhão com Deus, agora se esconderam dele. Quando ouviram a voz do Senhor no jardim, procuraram se esconder entre as árvores. Mas Deus os chamou: Adão, onde estás? Esse chamado ecoa até hoje, lembrando-nos que o Senhor busca aqueles que se afastaram. Deus confrontou Adão e Eva. O homem culpou a mulher, e a mulher culpou a serpente, mas cada um foi responsabilizado.
Como consequência, a serpente foi amaldiçoada a rastejar sobre o ventre e comer pó todos os dias. A mulher teria dores de parto multiplicadas e estaria sujeita ao marido. O homem passaria a trabalhar com esforço, suando para obter sustento da terra. E, por fim, ambos conheceriam a morte física, retornando ao pó de onde foram tirados. Mas mesmo diante do juízo, Deus mostrou graça. Prometeu que da descendência da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente, ainda que fosse ferido no calcanhar. Essa é a primeira profecia messiânica da Bíblia, apontando para Jesus Cristo, que viria séculos depois para destruir as obras do diabo e restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Para cobrir a nudez de Adão e Eva, o Senhor fez túnicas de peles. Esse ato simboliza o primeiro sacrifício, mostrando que o pecado exige derramamento de sangue e apontando para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Depois, Deus os expulsou do jardim para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em estado de pecado. Colocou querubins com espada flamejante para guardar o caminho da árvore. A partir dali, a humanidade passou a viver fora do Éden, enfrentando as consequências do pecado, mas também carregando a esperança da promessa de redenção. Adão e Eva tiveram filhos, e toda a humanidade descende deles. Com a queda, herdamos a natureza pecaminosa, mas pela graça em Cristo temos a oportunidade de restauração. Essa história não é apenas um relato antigo. Ela explica por que o mundo é como é, cheio de sofrimento, injustiça e morte. Mostra que o pecado separa o homem de Deus, mas também que ele não nos abandona. Desde o início, o Senhor tinha um plano de salvação. Assim, Adão e Eva nos ensinam lições preciosas. Primeiro, que a desobediência traz consequências sérias. Segundo, que não podemos nos esconder de Deus, pois Ele sempre nos encontra. Terceiro, que apesar de nossa falha, a misericórdia divina se manifesta em promessas e provisões. E, acima de tudo, que precisamos de Cristo para sermos restaurados. Hoje, cada um de nós enfrenta o mesmo dilema: confiar em Deus e obedecer ou ceder à voz do inimigo e viver distante dele. A escolha de Adão e Eva afetou toda a humanidade, mas a escolha de seguir a Cristo pode mudar eternamente a nossa vida. Portanto, a história de Adão e Eva não deve ser vista apenas como passado, mas como um alerta e um convite. Um alerta sobre os perigos da tentação e um convite à fidelidade a Deus, que continua oferecendo vida em abundância através de Jesus. Se esta história falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor e a fidelidade de Deus. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário sobre o que aprendeu com Adão e Eva e ative as notificações para acompanhar mais histórias bíblicas inspiradoras.